Preparando a Igreja para a Eternidade. Poderosa Conferência do Senhor, na República Tcheca, 20 de abril de 2016. Profeta David Orr. Thank you very much. Obrigado. In the mighty name of Jesus. Pai, no poderoso nome de Jesus, May your authority be established here. que a tua autoridade seja estabelecida aqui, And may you arrest our hearts, que tu arrebates os nossos corações, our minds, que tu captures a nossa mente to listen attentively e nos faça ouvir to atentamente this eternal instruction of the Holy Spirit. a esta instrução eterna do Espírito That Santo, we may prepare para que possamos nos preparar a glorious way, um caminho glorioso, a way of holiness um caminho de santidade for the glorious coming of the Messiah. para a gloriosa vinda do Father, Messias. bless this nation. Pai, abençoe esta nação Establish your word in this land e estabeleça a tua palavra nesta terra and your end time revival. e o teu avivamento do final dos In tempos, the mighty name of Jesus. no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Please say that in the name of Jesus. Vamos nos sentar no nome de Jesus. What a blessing to come before you again. Que bênção vir diante de vocês novamente. It's a great honor in my life É uma grande honra na minha vida that the Lord can send me before you today again. que o Senhor possa me enviar novamente hoje diante de vocês On Kingdom of God. para falar sobre o reino eterno de Deus. Aleluia. Thank you very much. Muito obrigada. So in the morning we saw Então, de manhã, nós vimos that God the Father que Deus is Pai now speaking directly with the church. agora está falando diretamente com a igreja, a noiva de Cristo. And he's passing a very important instruction to the church. E Ele está passando uma instrução muito importante para a An igreja, instruction that has eternal value. uma instrução que tem um valor eterno. He is instructing about the eternal life that is coming. Ele está instruindo sobre a vida eterna que está And he's vindo. saying, E está dizendo this is a very important hour in the history of the church. que esta é uma hora muito importante na história da igreja. This is so critical E que isso é tão crítico, if the church will prepare now, porque se a igreja se preparar agora, she will enter. então ela entrará. The Lord is also saying, E o Senhor também está the dizendo, morning we saw, de manhã nós vimos this is the hour of the garment. que esta é a hora das vestes, That at this hour, que nesta hora the church ought not only to prepare, but to be wearing the garment of the Lord. que a igreja deve não apenas preparar, mas já estar vestindo as vestes do Senhor. E o Senhor está dizendo You are a special generation. que vocês são uma geração especial. Por quê? Because many people live. Porque muitas pessoas viveram Their Christian lives. viveram suas vidas cristãs They went about their lives e viveram as suas vidas on this earth nesta terra and live casual life, e viveram uma vida normal, carelessly. relaxadamente, Some of them descuidadamente. died. We are going to see now. E alguns deles morreram, nós vamos ver agora. Alguns deles morreram. Conversation I'm going to introduce here. Nós vamos falar isso na próxima conversa que eu vou And the introduzir. Lord is saying, Então o Senhor está dizendo some of those people that died que algumas daquelas pessoas que morreram as Christians, como cristãos, they did not hear the announcement eles não ouviram este anúncio. that look, Olha, I have now seen the Messiah. He's eu estou vendo o Messias, ele está vindo. Prepare-se agora. They did not hear. Eles não ouviram isso. They simply live their Christian lives in Europe Eles simplesmente viveram suas vidas cristãs na Europa and then died. e então morreram. But for you, Mas para vocês, you're living your Christian life vocês estão vivendo suas vidas cristãs at such a time em um tempo when the announcement has come, quando o anúncio chegou, saying, look, dizendo: I have seen the Messiah coming. eu vi o Messias vindo, So let us prepare the garment
Então vamos preparar as vestes agora. That's why I'm saying É por isso que eu estou dizendo that makes this generation, you people sitting, que esta geração, vocês que estão sentados aqui, a blessed generation. são uma geração Because abençoada. you can literally prepare and enter the glorious kingdom of Jehovah. Porque vocês podem literalmente se preparar e entrar no glorioso reino de Jeová. Então, esta é a hora das vestes. That's what we saw in the Foi isso que nós vimos de manhã. And you are the generation of E the vocês são a geração das vestes. generation that prepares the garment of Jehovah. A geração que prepara as vestes de Jeová. Like you see in Kenya, Como você vê no Quênia agora. and they're tuned in right now. Eles estão sintonizados agora. And all over the world, of E em course. todo o mundo, é claro. And all over the world, of Em course. todo o mundo, é claro. You see, that's why in Kenya, É por isso que no Quênia, vocês veem, the people there, as pessoas lá, people, like the people here, como as pessoas aqui. the people As there pessoas lá are deliberately preparing for the coming of the estão, Messiah. Deliberately. estão voluntariamente se preparando para a vinda do Messias. Voluntariamente. E todos ficam perguntando: How can I make my life more holy? como eu posso fazer a minha vida mais santa? What else can I do O que mais eu posso to fazer make me holy? para ser mais santo? How can I receive the Holy Spirit? Como eu posso receber o Espírito Santo? Me ajude. What should I remove from my life O que eu tenho que retirar da minha to vida receive the Spirit of the Lord? para que eu possa receber o Espírito do Senhor e andar em santidade? There is a deliberate effort, a national deliberate effort, national. Então há um esforço voluntário em toda a nação, voluntário no Quênia, The Messiah. de se preparar para a vinda do Messias. Beautiful it will be in Czech Republic Quão lindo será na República Tcheca se vocês, as a nation como nação, preparing deliberately começarem a se preparar voluntariamente para a vinda do Rei. In other words, Em outras palavras, se arrependendo, rejecting sin, rejeitando o pecado, holiness, recebendo a santidade, aceitando a justiça, em retidão diante de Deus, no caminho da santidade. kind of living Esse tipo de vida, is now announcing it here. Deus está agora anunciando aqui. Aleluia. This is the hour now to be sensitive to sin. Então essa é a hora de agora ser sensível ao pecado. This summary by saying, E eu quero acabar esse resumo dizendo morning we saw, que de manhã nós vimos when heaven sees that the church is prepared, que quando o céu vê que a igreja está preparada celebration in the kingdom of God. e há uma grande celebração no reino de Deus, significando Joy of heaven, que a alegria do céu, a celebração do céu, of heaven, a alegria e a felicidade do céu each one of you. depende da salvação de cada um de You vocês. cannot take your salvation for granted. Significando que você não pode considerar a tua salvação como garantida. Individually is critical to heaven. Agora a tua salvação individualmente é crítica para o céu. You cannot live in a group, salvation in a group. No. Você não pode viver em grupo, salvação em grupo, não. Individually. Agora é individualmente. You prepare for the Lord, you know that you have responsibility for the joy of the Messiah. Individualmente, enquanto você se prepara para o Senhor, você sabe que você é responsável pela alegria do Man of Messias. sorrows. Então, a Bíblia diz que ele é um homem de dores, acostumado com o sofrimento na cruz. He was besmirched. He was crushed on the cross. Ele foi esmagado na He cruz. was abused by men. Ele foi abusado por eles, Very people he came to deliver. rejeitado pelo próprio povo que ele veio libertar. If you look at the description on Psalm 22, Se você, e na verdade, se você ver a descrição no Salmo 22, of a crushed, a broken heart, você vai descobrir que o Messias morreu por ter o coração quebrado, he saw the level of abuse. porque ele viu o nível de abuso, e isso chocou ele. To deliver them, Ele veio para libertá-los. abused him more
They abused him like nobody else has been abused like that in the history of man. Eles abusaram dele como nenhum homem foi abusado em toda a história da humanidade. E mais tarde eu vou mostrar para vocês, se eu tiver tempo, When he appears to speak with me, quando ele aparece para falar comigo. every occasion that he has appeared in a dream to speak with me, Em todas as ocasiões que ele apareceu para mim em sonho para falar comigo, that is always to show me the nail pierce on their hand. a primeira coisa que ele faz é mostrar as suas mãos traspassadas pelo cravo. And that is the level of suffering that the Messiah went through. E este é o nível de sofrimentos pelo qual o Messias passou. Identity became symbolized with that suffering. De maneira que a sua própria identidade se tornou um símbolo daquele sofrimento. Wondering, like when he called me, Então, uma vez quando ele veio para me chamar, it was in Oklahoma eu me lembro quando ele veio, foi em Oklahoma, that night. quando ele veio falar comigo naquela noite, July 4th night. na noite entre 3 e 4 de julho, July 4th in the morning. na manhã de 4 de julho, When he came to speak with me, quando ele veio falar comigo, when he put his left hand on the wall at the door like this. e eu me lembro quando ele pôs a sua mão esquerda assim na parede, desse I jeito. saw the hem of his garment. There's so much Então é claro que eu via a orla das vestes dele, dá muito que descrever para I vocês. think it's the dust of gold. Havia um lindo galão que parecia com pó de ouro. Dust of gold. Uma linda orla da veste que eram como Like franjas, this. como se fosse pó de ouro que apareceu na porta assim. The triangular shaped design on this part E like aqui this. o desenho do galão era como um bordado, uma veste muito linda. The left hand they put like this. A mão esquerda ele colocou assim. From where I could see the glorious hand of the glory at the door there. E eu me lembro que de onde eu estava eu podia ver aquela mão gloriosa na parede. Was wet, was fresh. Mas aí então ele me fez ver que a ferida estava molhada, estava fresca, o sangue. And of course there is so much conversation after that when he spoke with me in that dream. Então é claro que há muitas outras conversas quando ele falou comigo naquele sonho. Mas o que eu quero trazer é isto. I remember when I woke up, I kept asking myself, I began to ask myself, Eu me lembro quando eu acordei, eu comecei a me perguntar a mim that mesma. wound not healed? Por que aquela ferida não está curada? Has he shown me that wound Por que ele me mostrou aquela ferida? on the hand? Eu pude ver a glória, Was also not healed. mas ele me fez ver que aquela ferida ainda não estava fechada. This. Então eu estou perguntando isto. Every time he comes speak, he shows me. E toda vez que ele vem falar comigo, ele me mostra. Então eu faço uma pergunta. Por que ele me mostra esta ferida? Será que poderia ser Paid for our salvation. que o preço que o Messias pagou pela nossa salvação, Never understand in this life. nós podemos jamais entender nesta vida? Poderia ser? Because I've always asked Porque eu myself, sempre me perguntei a mim mesmo, por que ele está me mostrando essa ferida? of course, the other message I know. É claro que a outra mensagem eu sei. Czech Republic. Corra até a República Tcheca Remember this. e diga para eles se lembrarem disso, que ele se lembra do furo dos cravos na minha mão. Run to Europe. Corra até a Europa. I see they have become modern. Eu vi que eles se tornaram I modernos. see your roads are beautiful roads. In Africa, Eu we vejo. don't have roads like this. Eu vejo que as suas estradas são lindas. Na África a gente não tem isso. The residence is very quiet and tranquil. Os prédios são poderosos, as residências são calmas e tranquilas. É tudo muito sofisticado aqui. That life, modern life, Poderia ser que esta vida moderna you forget. fez com que vocês esquecessem Your ancient cross. a cruz antiga original? Old ancient cross. A cruz original antiga. Antiga. Original. Original cross. A cruz original. A verdadeira That's why I cruz. say each of your salvation is critical. Por isso que eu estou dizendo que a salvação de cada um de vocês é crítica. Of the Messiah of that day.
para a alegria do Messias naquele dia. Because Por quê? if that day will come, Se aquele dia chegar, then you become the church I saw rolling on the dust. e então vocês se tornam aquela igreja que eu vi rolando no pó, rangendo os dentes And weeping. e chorando, Then the Messiah will be put to shame. então o Messias será envergonhado. When he was on the cross, Quando ele estava na he was cruz, put to shame. ele foi envergonhado. But now, Mas agora, if you receive him, se você o recebe live here and fail to enter, e vive aqui e falha em entrar no reino e não entrar, you will be put to shame again. então o Messias será envergonhado de novo, Will laugh. porque o diabo vai rir. Ask. Eles vão perguntar: The cross for. então para que serviu a cruz? This man was born again, but he has not entered. Esse homem nasceu de novo, mas ele não entrou. That's what I am saying. É por isso que eu estou dizendo: Salvation now must be sensitive to sin. Sensitive. a tua salvação agora tem que ser sensível ao pecado. You must be sensitive to sin. Você tem que ser sensível ao pecado. Você não pode viver de qualquer jeito. Share the second conversation. Eu quero compartilhar uma segunda conversação agora. God is saying to the church in the Czech Republic today and now. O que o Senhor está dizendo para a igreja na República Tcheca agora? Major dream of the Lord. Naquele tremendo sonho do Senhor, às 5 da manhã, olha o que aconteceu. The Lord lifted me up above the earth. O Senhor me levantou acima da terra, Me up above the earth. e quando Ele me levantou acima da terra, I could see the earth. de onde eu estava eu podia ver a terra. All of a sudden, Então, I repentinamente, saw the surface of the earth shaking like this. eu vi a superfície da terra chacoalhando assim. And then there was rocks, stones jumping and dust like this. Então, de repente, havia pedras, rochas pulando e poeira assim. Where I was, Então, do lugar onde eu estava, a grand earthquake has hit the earth. eu pensei que um grande terremoto havia atingido a terra. Zatrzasło zemí. Because I saw the surface shaking and the soil particles and the dust. Porque eu vi o solo chacoalhando e as partículas de pedra e pó. And I realized this is not an earthquake. Mas somente mais tarde eu entendi que aquilo não era um So terremoto. when I continued looking at the earth, doing that phenomenon, Porque enquanto eu continuava olhando para a terra, observando esse fenômeno, saw people in their glorious bodies. então eu vi pessoas dos seus corpos gloriosos saindo de dentro do meio da poeira assim. When they came out, Primeiramente, quando eles saíram, their glory was mixed with dust. a glória deles estava misturada com a poeira. The web. Isso já está publicado na internet. In English, the web. Está em inglês na internet. Precisa ser traduzido. But when they are coming out, the glory is mixed with dust. Então eu vejo que quando eles estão saindo, a glória deles está misturada com pó. Mas enquanto eles estão saindo, The glory of the Lord was somewhere like this. então eu entendi, eu percebi que a glória do Senhor estava lá em cima assim. E eu percebi, The Lord that he hit the earth. eu entendi que era a glória do Senhor que tinha atingido a terra. There. E foi a glória do Senhor que os ressuscitou. 10 hours of sermon about the power of the glory of God. Eu posso dar um sermão de mais de 10 horas sobre o poder da glória de Deus. Of the glory of God. A autoridade da glória de Deus. God is the one that hit them. A glória de Deus foi que atingiu eles nos seus túmulos. The glory of God is the one that actually resurrected them. Então, na verdade, foi a glória de Deus que os ressuscitou. A glória do Senhor The one that pulled them when I saw them coming up is that foi ela que os puxou, que os arrancou para fora, saindo do meio do pó. Então, agora olha isso. went up like this. Quanto mais eles subiam assim, They went into the pure glory of the Lord. quanto mais eles entraram dentro da pura glória do And Senhor, I saw a cloud come and cover them. então eu vi uma nuvem vir e cobri-los para dentro do céu. And the voice said, Então uma voz disse, and the majority of them
E a maioria deles in the dust of the earth. permaneceu no pó da If there is a terra. message, that is the message. A já si říkám, E eu creio que se há uma mensagem, essa é a People mensagem. hear that voice, that is the message. já jsem si říkal, Se eu tenho que trazer uma mensagem aqui, é essa voz, essa é a mensagem. Majority of them have remained. Então ele diz que a maioria deles permaneceu no pó da terra. Another thing I realized, Uma outra coisa que eu entendi, the Lord was pulling them from all over the earth, wherever they were. enquanto o Senhor estava puxando eles em toda a terra, Direct like this. eles não foram diretamente assim, reto. Share some secrets of heaven here. já vám řeknu pár Posso compartilhar alguns segredos do céu aqui com esta nação? They did not go direct like this. They did not come and go direct like this. Eles não saíram e foram diretamente para cima assim. To a certain corner of the earth. Eles todos foram puxados para um determinado lado da terra, onde há um portal, um portal, uma entrada, um canal de comunicação, Opening to heaven. Come on now. uma abertura para o céu. Can I share some secrets here? Posso compartilhar alguns segredos aqui? No, yes. Ó sim, ó sim. Eu vi. The church must mature now. A igreja tem que amadurecer agora. These things, when he shows them to me, they are not for me, they are for you people. Porque estas coisas, quando ele mostra para mim, não são para mim, é para vocês. pro vás lidi. Yes, the church É para is coming back to a vocês. mature church. Ele está voltando para uma igreja madura. And this is part of maturity. A tohle je část. Então tem que chegar à maturidade. Pull to one corner, Takže oni Então eles são todos puxados para um canto e então eles entram. so when the Lord showed me that mega dream, Então quando o Senhor me mostrou este mega sonho rapture of the dead church, do arrebatamento da igreja morta, of the dead church, a remoção, a retirada da igreja que estava morta, qual é a mensagem para a República Tcheca? hallelujah. Aleluia? So in the morning I told you, Então de manhã eu falei para vocês there is a problem in the church. que o motivo pelo qual há um problema na igreja, globalmente, Really go global. eu vou por todo mundo, globalmente. That there is apostasy in the church. O motivo pelo qual há apostasia na igreja, One of them is this: um deles é este. that the church and the pastors Que a igreja e os pastores to this principle não aderiram a este they princípio. operated very tight according to this principle. Eles não operaram de forma reta de acordo com este princípio. Every time the Lord speaks, Ale pokaždé, Toda vez que o Senhor fala, the Bible a Bíblia the balance. é o equilíbrio, vyrovná, dává tomu tu. é a balança que pesa. Put it here. Você põe aqui, The scale of God, the balance. então você tem uma balança, Rovnováhu. When you put it here, você põe deste lado the word, Proti slovu e põe a palavra do outro lado. E então você pesa e compara, meaning, significando, every time the Lord speaks or sends you somebody, todas as vezes que o Senhor fala ou envia alguém para falar, você tem que encontrar essa palavra na Bíblia. Até o ponto but if somebody comes here and says, the Lord has said this, the Lord has said this, em que se alguém vem aqui e fala, o Senhor disse isso e isso, se você não encontrar lá, consider that God has not spoken. então pode considerar que Deus não falou. That is one of the ways to clean up the church. Essa é uma das formas de limpar a igreja. Because there are too many false prophets now running all over the church. Porque há muitos falsos profetas agora andando em toda a igreja. Gospel of the stomach. Eles estão pregando o evangelho do estômago Too many. příliš mnoho. para os homens. So he's saying, E há muitos. Então ele está dizendo, principle is that whatever God says, it must always line up with Scripture, linear. então o princípio-chave é que tudo que o Senhor diz está alinhado com as Escrituras. Então neste sonho também, Woke up quando eu acordei, straight to the Bible. eu fui direto na Bíblia. That is where the message is. E é lá, é neste lugar que a mensagem está. Eu descobri Had actually spoken with Daniel the prophet. que, na verdade, o Senhor falou com Daniel, o profeta. Daniel the prophet, E Daniel, o profeta, he spoke with him about this rapture, resurrection of the dead church that enters. Deus falou com ele sobre o arrebatamento desta igreja morta que entra.
E ele falou com It ele, was so critical. porque é tão crítico, Daniel documented it in Daniel chapter 12. a ponto que Daniel documentou em Daniel Let's capítulo read from 12. there and know what is the message to the Czech Republic. Então vamos ler lá e entender qual é a mensagem para a República Tcheca. And I want to handle this very well. E eu quero lidar com isso muito bem, Because tomorrow I want to focus on this visitation of the cloud. porque amanhã eu quero focar nesta visitação da nuvem. And what message is he speaking to the church in this cloud? Qual a mensagem que ele está falando com a igreja nesta nuvem? That's why I want to get this out of my way today. Então é por isso que eu quero tirar isso do meu caminho hoje. Daniel chapter 12 verses 1 to verse 4. Turn there. Então, Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Abram lá comigo. Daniel 12, 1 to 4. Daniel 12, de 1 a 4. It's a very important instruction that God is speaking to the church in the Czech Republic. Então vocês vão ouvir algumas instruções muito importantes que o Senhor está falando com a igreja na República Tcheca. And I know that there are people listening right now on radio live globally. E eu sei que há pessoas ouvindo agora mesmo no rádio em todo o But I globo, want to say this also. mas eu quero dizer isso That I também. have had a very, very important connection with this land. Que eu tenho tido uma conexão muito importante com esta terra, com este país da República I was Tcheca. in Israel. Na verdade, quando eu estava em I Israel, was doing my doctorate in Israel. quando eu estava fazendo meu doutorado em Israel, Doctorate in Israel. Když jsem si dělal doktorát v Izraeli, I used to have some friends in this land. tak jsem eu tady costumava měl ser alguns amigos deste lugar. Pessoas muito They used to idosas. visit me from here. They used to visit to E eles Israel. costumavam me visitar em Israel. Daqui eles iam até lá. Jewish people that lived here. Alguns judeus muito idosos. Even the time when they became very tired, where they cannot fly anymore. They came for the last trip, and then they said, now we say bye-bye, we are not able to fly again. Até o ponto em que eles ficaram muito cansados e velhos, que eles foram uma última vez falar, olha, nós não vamos It mais. feels different to give this message here. Então, para mim, é diferente dar essa mensagem aqui. For me, it feels very different. Para mim, é muito I have diferente. friends here, very old people, Eu tenho amigos aqui, pessoas muito idosas, that used Ju- to visit me from here. judeus que costumavam me visitar, saíam daqui e iam a Israel. Aleluia. And now to see me here shocks me very much. Então, me ver aqui me choca demais. É muito It's not diferente. like any other country. Não é como qualquer outro país. Hallelujah. Aleluia. So listen to this. So Então, ouça isso. when Daniel saw this dream, Então, Daniel, quando ele viu este sonho, Daniel records it in Daniel chapter 12. Daniel registrou em Daniel capítulo Verses 12. 1 to 4. When we read, we will hear the instruction. Versículos 1 a 4. Quando nós lermos, nós vamos ouvir a instrução. I read verse 1. Thank you for translating. I read verse 1. Eu vou ler o versículo 1, obrigada por traduzir, e ele diz: Michael, the great prince who protects your people, will arise. And then he says, there will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. And then he says, but at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Versículo 2. Multitude who sleep in the dust of the earth. Again, multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para desprezo eterno. Verse 3 he says, Versículo 3 ele diz: those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Mas aqueles que são sábios reluzirão como o brilho dos céus, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Aleluia. And then verse 4. Então agora é versículo 4.
Mas ouça-me agora. When Daniel saw the same dream, Quando Daniel viu este mesmo sonho, a very important message comes out to the church. Tak uma veľmi dôležitý mensagem signál muito pri importante That's ressalta why para I a say, igreja. whenever the Lord speaks, A preto ja É por isso que eu disse que toda vez que o Senhor fala, a ty to e nájdeš você v Biblii, encontra na the Bíblia, revelation is also there. tak to zjevenie a revelação The também message, the está lá. instruction. je instrukcia. A mensagem, a instrução. Mas agora ouça isso cuidadosamente. When Daniel sees this dream, Quando Daniel vê este when he sonho, sees this dream, quando ele vê este sonho, olha isso agora. Daniel describes a chronology of time, a timeline. Tak Daniel Daniel descreve uma cronologia, uma linha do You tempo. see that Daniel is describing the horrible distress. Você vê que Daniel está descrevendo uma angústia terrível. Verse 2, Daniel sees those who I saw from the dust awake and go. Então, no versículo 2, você vê que Daniel vê aqueles que eu vi. No pó, eles despertam, então eles vão. Two sections: the distress and then the taking away of the church, the resurrection of the dead. Então, Daniel separa em duas etapas. A angústia, então a remoção da igreja, a ressurreição dos mortos. Aleluia! Mas olha isso agora. The distress Daniel, ao ver esta angústia, says, like has never ever happened to the earth from the beginning of nations until then. Daniel diz que nunca, jamais houve nada parecido desde o início das nações até aquele dia. Sure enough to know. E todos aqueles de vocês que estão conscientes, pelo menos são maduros o suficiente para saber Time prophet. que Daniel é um profeta do tempo do fim. Um profeta de Jeová, do Senhor, de Israel. And so Daniel was seeing from that time the things that would happen in this time. Então Daniel estava vendo naquele tempo as coisas que acontecerão neste tempo. What amazes me is this: E o que me maravilha é isto. when Daniel now sees the horrible distress, Quando Daniel agora vê esta horrível aflição, então olha isso agora. Daniel sees Daniel vê at that time que naquele there tempo will be a special people. haverá um povo especial, He calls your people. que ele chama de seu povo. In other words, I can say my people. Em outras palavras, eu posso dizer meu povo. Deixe-me repetir isso. Daniel sees horrible distress. Daniel vê uma aflição horrível, Tremendous distress. tremenda aflição, Historic distress. uma aflição histórica, Angustia, anxiousness also. uma angústia, uma ansiedade. Mas Daniel diz, Never mind though. Daniel diz, não se preocupe, mas não se preocupe, porque naquele tempo, Who's there? Okay, don't touch the microphone. Don't increase, don't reduce. Just leave it as it is. não mexa no microfone, não aumenta nem diminui, So just leave it as it is now. Don't. deixa do jeito que está. Now it's okay. Don't change my voice. Now he's saying, tak říká, Ele está dizendo, Daniel is saying, Daniel está dizendo, with this horrible distress, horrible. que haverá essa angústia horrível. One thing he says from there, Mas a coisa mais importante que ele diz a partir daí, of nations, que em meio a esta angústia das nações, and special people, he said, at that time, you are people. que haveria um povo especial que ele chama, mas naquele dia o teu povo, Found written in the book. todos aqueles cujos nomes forem achados escritos no livro, será livrado. a znovu, Vocês entenderam agora? Então Daniel caracteriza uma igreja especial, um povo especial, os eleitos. zvláštní lidi, ty vyvolené církve. And he calls them my people, you are people. E ele os chama de meu povo, seu povo. Hallelujah. Aleluia. Let us move on. Let us move on. Então vamos adiante, povo precioso. Now, when you come to verse 2, Então agora quando você chega no versículo 2, now the resurrection of the dead. então Daniel agora vê a ressurreição dos mortos. Also, me now. Mas o que é fantástico para mim, foque em mim agora, todos. So listen to this now. Então ouça isso agora. No versículo 2, Now sees the resurrection of the dead. Daniel agora vê a ressurreição dos mortos. Mas o que é fantástico para mim Daniel saw that resurrection.
é que quando Daniel viu aquela ressurreição, Daniel is describing that resurrection. a forma como ele descreve aquela ressurreição, Together. ele está descrevendo tudo junto. E ele diz: Multitude will sleep in the dust of the earth. multidões que dormem no pó da terra vão despertar, Some to everlasting life alguns para a vida eterna, and everlasting contempt. outros para vergonha e terror eterno. So Daniel describes as if they are one more. It's happening at the same time. Daniel descreve como se essas duas coisas acontecessem no mesmo momento. Event is about to Agora, quando isso estiver prestes a acontecer, comes to show me. o Senhor vem e me mostra, He only shows me those who resurrect to enter. ele somente me mostra aqueles que ressuscitam e entram no reino de Deus. Then he says, Então ele diz, em vós, majority of them que a maioria deles remain in the dust of the earth. permaneceram no pó da terra. I want to make sure you understand that very, very clear and close situation there. Eu quero que vocês entendam uma situação muito clara e muito próxima ali. Who are deep in the word, Todos vocês que têm profundidade na palavra, between the first resurrection and the other resurrection for judgment. vocês sabem que há um espaço de tempo entre a primeira ressurreição e a ressurreição para juízo. There is a time lapse, a time zone. Há um espaço de tempo. Hallelujah. Aleluia. There is a gap. There is a gap. Há um espaço de The tempo. Lord speaks, sometimes you have to be very careful. That's why the Lord speaks, you have to be very careful. Quando Deus fala, você tem que ser muito cuidadoso. Obezřetní. And that's why I always tell people that the calling I have É por isso que eu sempre digo para as pessoas, o meu chamado, o chamado que Deus me deu, prophetic calling of the Lord o chamado profético do Senhor, on your knees. é nos seus joelhos. Knees here. Os joelhos aqui. When the Lord speaks, you are on your knees. Quando Deus fala, você cai de joelhos. Only on your knees and asking, can you reveal to me? Somente de joelhos você pode perguntar, por favor, o senhor pode me responder? Você sempre tem que estar de joelhos. Protože Bůh nemluví jako člověk. Porque Deus não fala como homem. If I pray for your No. ministry, He might show me a car. Por exemplo, se eu estou orando pelo teu ministério, Ele pode me mostrar um carro ou uma bicicleta. That bicycle might be that I might find myself washing it with a hose pipe. Removing dust. Então, Ele pode me mostrar essa bicicleta, eu lavando essa bicicleta, removendo toda a lama. White. Ou Ele pode me mostrar numa bicicleta branca, santa. Differently. I know you know that. You Deus fala diferentemente, vocês sabem disso. And so Então, Daniel, Daniel, when he sees this dream, quando ele vê esse he sonho, sees that both are resurrected together. que os dois são ressuscitados Just like juntos. when I gave the prophecy of the bloodshed you see in Syria, in Libya, wherever, this bloodshed here. Da mesma forma, quando eu dei a profecia do derramamento de sangue que você vê na Líbia, na Síria, This bloodshed on that 29th of July, este derramamento de sangue no dia 29 de julho do ano de 2009, floor of the airport, Johannesburg, South Africa. enquanto eu dormia no chão do aeroporto de Joanesburgo, dormindo assim no chão. Preparing to go to Venezuela, waiting for the flight to cross the Eu estava me preparando para ir para a Venezuela, esperando pelo voo. In that conversation, Naquela conversa, the airport, no chão do the aeroporto, Lord showed me that before I gave the prophecy. quando o Senhor me mostrou isso e eu dei a profecia, I saw the Olha agora. bloodshed that was coming. eu vi o derramamento de sangue que estava vindo. First time also, the second part of that dream. E também ele me mostrou a segunda parte daquele For the sonho. first time I saw when she has appeared in heaven. For the first time I saw the church inside heaven. For the Então, first pela time. primeira vez eu vi a igreja aparecer no céu, adorando no céu. Long garment. E eu vi as vestes longas e gloriosas, brancas, Reaching down, it flows a bit. chegando até o chão, e então ela abria um pouco. Down, then increase, flow a bit. Ela chega até o chão e então abre. I saw them worshiping before the throne. It was the most beautiful worship I have ever seen. Eu os vi adorando diante do trono, foi a adoração mais maravilhosa que eu já vi. All come together like this. Their garment, the glory gives like flashes of camera. Can you flash a camera? E quando todos eles se moviam para um lado, as vestes ficavam assim, resplandeciam como flechas.
When they turn like this, they turn Vocês viram esse flash? É como se houvesse milhares de flashes como esses. As vestes deles. Bleskem, až to bylo 1000krát víc a byla tato sláva. But I had to be careful. Ale já jsem musel Mas eu tive que tomar cuidado. Quando eu acordei, to know which one comes first. eu tinha que saber qual dos dois viria primeiro. The church entering and worshiping and then blood will flow, or the blood will flow first and then the church will enter. É a igreja entrando e adorando e então o derramamento de sangue, ou o sangue derramado e então a igreja entrar. The blood will flow first. É o sangue derramado primeiro, Also, Lord, Libya, Syria, lá por todo aquele lugar, Líbia, Síria, todo esse derramamento de sangue. Messiah comes. Então o Messias vem, You think that the Messiah ou will come o Messias viria primeiro, before the bloodshed. antes do derramamento, Because they were very close in one dream. porque estava tudo junto num sonho. That is the responsibility when God speaks with you. Essa é a responsabilidade quando Deus fala com você. Because if you will announce to them, Porque se você anunciar para the eles blood will come first. que o derramamento de sangue chegaria primeiro, ninguém se prepararia. And that's why you see in that conversation I say, whichever, but I've seen both. Por isso que eu digo, nessa conversa não importa o que, mas eu vi os dois. Hallelujah. Aleluia. So Daniel, Então Daniel, he sees both. ele vê ambos. Those who are resurrected for eternity with God, Aqueles que ressuscitam para a eternidade com Deus resurrected for judgment. e aqueles que ressuscitam para juízo. It's near now. Mas quando o tempo está próximo agora, o Senhor mostrou para mim Resurrected for eternal. somente aqueles que ressuscitam para o reino eterno. Listen very carefully here. Ouça cuidadosamente aqui. When Daniel sees the resurrection of the church, Quando Daniel vê a ressurreição da igreja, Daniel sees two groups. Daniel vê dois grupos. One group resurrected to go, Um grupo ressuscita para ir another group resurrected to be judged. e outros ressuscitam para serem julgados. But Daniel now sees again Mas Daniel agora vê novamente this group that goes up. este grupo que está He subindo. sees two subgroups. Ele vê dois subgrupos. Follow me carefully on this. Siga-me cuidadosamente nisso. Por isso eu disse, foque em mim. Before we go to read, Antes de nós lermos, before we go to read the Bible, antes de lermos a Bíblia, foque em mim. Ele disse, two groups. dois One grupos. going to eternity Um vai para a eternidade and another one going to heaven. e outro vai para o inferno. But the one going to eternity, Mas aquele que vai para a eternidade, there are two subgroups. nele há dois subgrupos. One group, he says, those who are wise. De um grupo ele diz, aqueles que são sábios. The wise church. A igreja é sábia. The Christians that are wise. Os cristãos que são sábios. Ei, The nations that are wise. as nações que são sábias. The worshiper that is wise. O adorador que é sábio. He sees one subgroup, those who are wise, they shine like the brightness of the heavens. Ele vê dois grupos. Aqueles que estão sábios, eles brilham com o resplendor dos céus. Subgroup, E o outro subgrupo, he sees those who lead many to righteousness. ele vê aqueles que conduzem muitos à justiça. Meaning, Significando, the teachers of righteousness. os mestres da justiça. Then he says, Então ele diz, those who are wise, aqueles que são sábios, they shine like the brightness of heaven. eles brilham com o resplendor dos céus. Světlo oblohy. But those who lead people to righteousness, Mas aqueles que conduzem as pessoas à they justiça, are even brighter. eles brilham mais ainda do que They as... shine like the stars. You know the way the stars shoot out. Eles brilham como as estrelas, sabe como as estrelas brilham para todo o sempre. To, jak se září hvězda, když Hallelujah. Aleluia. So what is the church to the, what is the message to the Czech Republic? Então qual é a mensagem para a igreja na República Tcheca? Listen to these precious people. Ouça isso, povo precioso. vzácní lidé, Let us start with the wise. Vamos começar com as sábias. Let us start with the wise. Vamos começar com os sábios. The book of Job. O livro de Jó. Job 28. Jó 28. Hallelujah. Aleluia.
Amen. Now, is everybody with me? Amém? Estão todos comigo? Very good. Muito Let's bom. begin with the wise. Začneme s těmi Vamos moudrými, começar com os sábios, The message to Burma. aby jsme je do Brna mohli para que possamos entender a mensagem para esta cidade. Muito bom. 28. Jo, O livro de Jó 28. Hallelujah. Aleluia. That's why I say in the Bible, then you get everything. Já proto mu říkám, Por isso que eu digo, vá à Bíblia e você encontra tudo. A igreja sábia que entra. And then I'll be able to open it to you here. Então eu serei capaz de abrir para vocês aqui, Use this as a mirror. para que agora vocês possam usar isso como um espelho, para que você possa olhar para si mesmo, With these characteristics. comparar-se a si mesmo com essas características e perguntar-se a si mesmo: Am I wise? Am I? eu sou sábio? Because he says the wise will enter. Porque ele disse: os sábios entrarão. Hallelujah. Aleluia. John 28. Jó 28, 28. Let me begin from verse 25. Vamos começar no versículo 25. When he established the force of the wind and measured out the waters, verse Quando- 25, Versículo 25. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, when he made a decree for the rain and a path for the thunderstorm, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, he looked at wisdom and appraised it. He confirmed it and tested it. então ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. And he said unto man E ele disse ao homem: of the Lord, that is wisdom. And to shun evil is understanding. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, evitar o mal é ter entendimento. Aleluia. Then you begin to understand what the Lord is saying. Então vocês precisam entender o que o Senhor está dizendo neste sonho aqui. chce říct, When he showed me the dream of the rapture, of the resurrection of the dead, Quando ele me mostrou o sonho do arrebatamento da igreja para entrar. then now you see when Daniel saw, Daniel wrote about Então você agora vê o que Daniel viu. Daniel escreveu sobre a igreja sábia. Então agora vocês entendem. Porque ele está dizendo: on říká, the identity of that church that you see entering, the wise church. a identidade desta igreja que você vê entrando, a igreja sábia, Bodies are glorious, cujos corpos são gloriosos their garments are glorious. e as vestes deles são gloriosas. Church Esta igreja is the wise church. é a igreja sábia. He says here Então ele diz aqui that everywhere he went in Job, que Jó, em todo lugar que ele foi, if you read from beginning of verse 19 or 20, you hear Job saying, whether you go in the sky, whether you go where, in the sea, or the birds in the air. se você começar no versículo, lá pelo versículo 19 e 20, você vai ver se você for no céu, se você for aqui ou ali, no mar, ou perguntar para os pássaros, ninguém sabe onde está a sabedoria, onde ela habita. You cannot find it. Se você voar num avião para procurá-la, você não vai encontrá-la. National Space Station. Se você for a uma espaçonave internacional, você vai descobrir que ela também não está lá. Então ele diz, Only God knows where it is. mais tarde ele diz, somente Deus sabe onde está. Então ele diz, Behold, it is the fear of God. então ele diz, eis que o temor do Senhor, isto é sabedoria. Meaning, Significando, by presenting this tremendous dream quando ele me apresentou esse tremendo sonho and sending me to the Czech Republic, e me enviou à República Tcheca, the Lord is essentially sent me to announce o Senhor está essencialmente me enviando para anunciar precious nation, beautiful country. para a igreja desta preciosa nação, este lindo país, para anunciar para vocês e dizer-lhes, olha, Behold, eis que this is the hour for wisdom in the church. esta é a hora para a sabedoria na igreja. Behold, Eis this que is the hour for the fear of God in the church.
Esta é a hora para o temor do Senhor na igreja. Eis This is que the hour for the fear of God in the life of the Czech people. Eis que esta é a hora da do temor do Senhor na vida do povo tcheco. Eis que To je ta hodina. esta é a hora do temor do Senhor no púlpito. Za další kazatel. No púlpito. Hallelujah. Aleluia. And then the question becomes, Então a pergunta agora é: what you should ask yourself when you hear this. o que você deveria se perguntar a si mesmo quando você ouvir isso? Você tem que se perguntar: Since I became a Christian in the Czech Republic, Od té doby, desde que eu me tornei um cristão na República Tcheca, I lived my life in the fear of God. eu realmente tenho vivido a minha vida no temor do Senhor? Ever since I became a Christian, od té doby, co Desde que eu me tornei um cristão, have I really lived my life in the Real- fear of God, my salvation in the fear of God? eu realmente tenho vivido a minha salvação no temor do Senhor? tajemství Boží. And that's why I say, E é por isso que eu disse: God has sent me here to do this. Look, o Senhor me enviou aqui para fazer isso, olha, para fazer isso. like this to the church. Para fazer assim, para chacoalhar a igreja, para que ela possa acordar. Porque ele está dizendo que há um padrão Entering the kingdom of God. para entrar no reino de Deus. Ele está dizendo: Casual Christian lifestyle you see in the Czech Republic. esse estilo de vida cristã relaxada, sem cuidado, que você vê aqui, relaxado na igreja tcheca. Christians in the Czech Republic living carelessly. They don't care what they A vida que você vê os cristãos na República Tcheca vivendo relaxadamente, eles ligam com o que eles se vestem, eles não se importam. Ele está dizendo you to the kingdom of God. que esta vida não pode te levar para o reino de Deus. Christianity you see in Europe will not Este cristianismo relaxado que você vê na Europa não vai te permitir entrar. Ao contrário, vai te humilhar naquele dia. You remember rolling on the soil Pamatujete? Lembra? Rolando ali no chão and crushing the teeth. e esmagando os meus dentes. Uau! Because when the church is taken, Porque quando a igreja for tomada, I have seen, e eu já vi, então you will roll on the dust. vocês vão rolar no chão, no pó. Por quê? Will come to you. Porque alguém virá a vocês e vai dizer: ei, For you used to be a Christian. mas você costumava ser um cristão Devoted. e você era muito devotado Very much. A chodil si e você ia muito na igreja e você ficou? Not enter. Você não entrou? Mas eu, olha, Used to drink in the bar. eu costumava beber no bar. Prostitutes. Eu costumava sair com mulheres prostitutas. Will laugh at you. O diabo vai rir de você toho dne. naquele dia. Rozumíte? Você entendeu? If you don't prepare as a Christian, Se você não se preparar como cristão, on that day, naquele dia, even Satan will laugh at you. até mesmo Satanás vai rir de você. Because he said, Porque you are born again and you remain. ele disse: se você nasceu de novo e ficou, What was the use of the cross? então do que adiantou a cruz? Do you understand? Vocês entenderam? That's why I come to shake the church like É por isso que eu vim chacoalhar a igreja assim. that. The church that is very modern in Europe Para que a igreja que é muito moderna na Europa may wake up possa acordar and become sensitized, Is- sensitive to sin. e se tornar sensível ao pecado. Call sin, sin. E chamar pecado de pecado. Because in Europe here, Porque na Europa aqui, sometimes you fear to call sin, sin. muitas vezes vocês têm medo de chamar pecado de pecado. Vocês são tão modernos. Paint sin with white brush, white Vocês querem pintar o pecado de branco, com uma tinta branca. Don't do that. Não faz A lot of isso. psychological pressure on people. Você não pode pôr muita pressão psicológica nas pessoas. Which God is Europe worshiping? Que Deus a Europa está adorando. When Africa, and Africa is hearing me, there are millions right now. Millions. Afrika. E a África agora está me ouvindo. Os milhares lá estão me ouvindo I agora. want them to hear this. Eu quero que eles ouçam isso. When Africa
used to worship the elephant. Quando a África costumava adorar os elefantes, They used to worship mountains and rivers. eles costumavam adorar montanhas e rios. Africans used to worship the moon. The moon. Os africanos costumavam adorar a lua e o sol. Some Europeans, Alguns europeus, they took a big boat, a ship, eles pegaram um navio bem grande e foram para a África. and they took a risk. E eles correram o risco Malaria, de malária, from fly of da mosca do sono. Spalou nemoc. the leopard. Alguns dos indígenas comeram alguns deles, os canibais. Parquilo vysežrali. The lions come. Aqueles leões que comem homem comeram alguns deles. Lvy prostě. Sometimes they went to the African people and they could not communicate, and those Africans killed E them. muitas vezes eles iam aos africanos e não sabiam como se comunicar e eles mataram eles. Africa was worshiping mountains and rivers and elephants. Quando a África estava adorando montanhas, rios e elefantes, Worshiping the moon adorando a lua Měsíc. and the e o sun. sol. A slunce. Then some Europeans, Então alguns europeus, Evropana. some white Europeans, alguns europeus brancos, they took a risk. eles correram o risco They went to Africa. e eles foram até a África They told the Africans, e disseram aos africanos: stop, por favor, parem, stop it now. parem isso agora. Jesus has already gone to the cross. Jesus já foi para a cruz. Don't worship the sun. Não adorem o sol. Vamos agora adorar Jesus. Gospel went to the dark continent of Africa. Então o Evangelho chegou até o continente escuro da África. Někteří Evropané. Alguns europeus correram o risco. Now when the Messiah is about to come, Mas agora, quando o Messias está prestes a chegar, I see that Europe is worshiping the sun. o Senhor está vendo que a Europa está adorando o sol. Now worshiping the moon. Os europeus agora estão adorando a lua. Cancer hospitals. Estão adorando os hospitais de câncer. Hospital de cancer. Os hospitais de Hospital câncer. of cancer. Can I get a translation? Adorando os hospitais de câncer. Jo, uctívají rakovinové nemocnice. The Europeans are busy worshiping good doctors. Os europeus estão muito ocupados adorando bons médicos. Estão dizendo. Cancer, I will go to the cancer hospital. E dizem, se eu ficar com câncer, eu vou até o hospital do câncer. Special cut the cancer and treat me. Eles vão, então, cortar o câncer e me tratar. Are now worshiping technology. Os europeus agora estão adorando a tecnologia. Answer and solution is in technology. Každá od... Toda resposta e solução está na tecnologia. Very beautiful roads. Os europeus agora estão adorando boas estradas, muito boas estradas. You don't need to kneel down Se vocês querem ir à praga, vocês não precisam se ajoelhar e orar. and reach there. Você simplesmente entra no teu carro e chega lá. Worshiping good roads, Os europeus estão adorando boas estradas e bons hospitais, good universities, boas universidades, mathematics and physics. matemática e física, software, aplicações de soluções. a řešení. So the Lord, Então o Senhor agora disse, Pán teď nyní they řekl, are worshiping sexual immorality. eles estão adorando imoralidade sexual e homossexualismo. Então o Senhor agora está dizendo, You get up from the dark continent. você sai aí do seu continente escuro da África, I see that the light has now come. porque a luz agora chegou no continente escuro. mého kontinentu. Run to Europe now. Agora corre lá para a Europa. Europe. Utíkej. Ou corra até a Europa. E quando você chegar lá, Stop it. diga para eles pararem. O Messias está vindo. Prepare o caminho. Come to Jesus. Vamos voltar para Jesus The cross. e adorar a cruz e o sangue. He said, no. Ele disse, não. Whatever our condition, Qualquer que seja a nossa condição, Náš stav jakýkoliv. Jesus is the answer. Jesus é a resposta. Answer. Não tem outra resposta. Whatever our condition, Qualquer que seja a nossa condição. we are looking for better economic solutions, the models of the stock market stock. Se nós estivermos buscando soluções melhores para econômicas nas bolsas de valores, Laser surgery. ou nós estamos buscando software para cirurgia a laser, Na tom nezáleží. não importa. Jesus be the answer.
answer in the Czech Republic. Que Jesus seja a resposta na República Tcheca. Por quê? Africa was worshiping the elephant. Porque quando os africanos estavam adorando os elefantes Very big snakes in the forest. e grandes serpentes enormes nas florestas, Then the European came então os europeus vieram. and they told Africa, stop it, please. E eles disseram para os africanos, para, por favor. Has already gone to the cross. Jesus já foi para a cruz. And now he sees that on this side again, you are worshiping the moon, the sun. E agora ele vê que deste lado de novo, vocês estão adorando a lua, o sol, a tecnologia, as estradas, os hospitais, as universidades. Vocês estão ocupados adorando as estradas, os hospitais, Mathematics and so a boa economia, temáticas e software. Os seus hospitais especiais, as universidades. he's saying, run there. Ele diz, corre, corre lá. Stop it. E fala para eles pararem. Now prepare the way. E agora prepare o caminho Worshiping Jesus. e comece a adorar Jesus. Vocês me entenderam? Então o Senhor está dizendo, ouça, povo precioso. He's saying Ele está dizendo, that based on the observation of Daniel, baseado na visão de Daniel, prophet Daniel, do profeta Daniel. Daniel saw the wise. Daniel viu os sábios que estavam entrando. What the Lord is saying. Então olha o que o Senhor está dizendo. Those who are wise will enter. Somente aqueles que são sábios vão entrar. Depend on whether you're European, African, or American, or Asian. Não importa se você é europeu, africano, asiático ou americano. Therefore, or estilo de vida, the lifestyle. Não depende do nível do teu estilo de vida. But it will depend on one standard of God, fear of God. Mas vai depender do padrão de Deus, que é o temor do Senhor. That's why He has sent me to Europe, to your country now. É por isso que Ele me enviou à Europa, para o teu país agora, para te perguntar. Ever since you received Jesus, Desde que você recebeu Jesus, have you lived your life in the fear of God? você tem vivido a tua vida no temor do Senhor? If Lembre-se you live in the fear of God, que se você vive no temor do Senhor, things you cannot do. há certas coisas que você não pode fazer. Remember that. Lembre-se disso. Live in the fear of God. Se você vive no temor do Senhor, Things you cannot do, you cannot. há algumas coisas que você não pode fazer. Não pode. Because in this country, Porque neste a país, young man and a young woman, um moço e uma moça, they will say they are Christian, eles vão dizer que são cristãos, live together without marriage. mas moram juntos sem casar. Is that the fear of God in the Czech Republic? Isto é temor do Senhor na República Tcheca? You see that now? Vocês estão vendo isso agora? Pastor, E o pastor, because the pastor has no fear of God, porque o pastor não tem o temor do Senhor, he cannot rebuke it. ele não pode repreender. He cannot. Ele não pode. In fact, he might tell you, no, you see, no. Na verdade, ele vai dizer, não, A veja. lot of psychological pressure. Não, nós não queremos colocar muita pressão psicológica. No, because they are the only people in my church. I don't Não, want eles to são scare him as away. únicas pessoas na minha igreja, eu não quero espantá-los. Let me ask you one thing. Deixe-me perguntar-lhes uma coisa. Do you want to tell me Vocês querem me dizer that you rather have 1,000 people in your church que vocês preferem ter 1000 pessoas na tua igreja who are going to hell que estão indo para o inferno than 2 people going to hell? do que 2 pessoas que estão indo para o céu? No. Não, não. I rather have 5 families in my church. 5 Eu families prefiro ter 5 famílias na minha igreja, 5 famílias holy, que são santos preparing for eternal kingdom of God. e se preparando para o reino eterno de Deus. This for Kenya. Quando eu disse isso para o Quênia, At that time they used to say, oh, naquele tempo, eles costumavam dizer, esta mensagem que você está dando é muito forte. Você está repreendendo dinheiro, porque eu repreendi o dinheiro, eu repreendi o dinheiro. Você está repreendendo dinheiro na igreja. Essa mensagem é muito dura, muito amarga, muito ruim. Não é saborosa. E eles costumavam perguntar,
Quem pode aceitar essa mensagem? The people will run away from my church. They're going to As, run away. as pessoas vão fugir da minha igreja, vão fugir. Dr. here is an example. Mas o doutor Ondioro aqui é um exemplo. Příkladem, He had 27 people, 2 and 7. Ele tinha 27 pessoas, 27. When I told him to start rebuking the hell out of them, Quando eu falei para ele começar a repreender o inferno para fora deles. and the fear was, E o temor era, he needed rent for the building where the church is. ele precisava pagar o aluguel do prédio onde estava a igreja, za tu aluguel, místnost, kde byli, And a little money for his food also and something. e um pouco de dinheiro para sua comida e outras a coisas. zase potřebuje přijítí. And here I was telling him to go and rebuke them. E aqui estava eu dizendo para ele ir e repreendê-los. At first it did not sound correct. Nejdřív Mas to a nedělo, princípio não soava correto. But I told him, ale já Mas jsem eu mu disse řekl, para ele, don't worry. não se preocupe, The God of the harvest, o Deus da colheita, the God of the harvest o Deus da colheita, will bring people that love God vai trazer pessoas que amam a to Deus. build a holy church. E você vai construir uma igreja santa. And now E agora, he has more than 16,000 members in his own church. ele tem mais de 16 mil pessoas na igreja dele. Full of people, Cheio de pessoas. full of people, Cheio de pessoas. people that are crying for Pessoas que estão chorando pelo céu todos os dias. Eles estão chorando por santidade todos os dias. Eles querem justiça, eles querem santidade, eles querem Jesus, eles querem eternidade, eles querem o céu, eles querem entrar, eles não querem ficar aqui, eles querem vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. É isto que eles querem. Então é por isso que eu estou dizendo. people of the Czech Republic. Mesmo as pessoas da República Tcheca, Want everlasting life. eles também querem vida eterna. They are tired of this life of cancer, diabetes, what. Eles estão cansados dessa vida de câncer, diabetes e tudo mais. Esta vida está cheia de problemas. Let us prepare for the beautiful eternal life of peace with God. Vamos nos preparar para a linda vida eterna de paz. Paz com Deus.